Olá, seja bem-vindo ao dia 322 da nossa leitura. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos caminhando para ler a Bíblia toda em um ano. Peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Isso é muito importante porque várias pessoas podem alcançar a vida e a transformação através da leitura bíblica da palavra do Senhor. Hoje nós faremos a leitura em 1 Crônicas, no capítulo 11 e 12, iremos a Hebreus, no capítulo 13, iremos ao profeta Amós, no capítulo 7, e finalizando a leitura de hoje, iremos a Lucas, o Evangelho segundo escreveu o médico Lucas, no capítulo 2. Aqui, em 1 Crônicas, no capítulo 8, nós vamos ler um pouquinho do reinado do rei Davi sobre Israel, nós vamos ver a conquista de Jerusalém, os principais guerreiros do rei Davi. Nós vamos também, no capítulo 12, nós vamos fazer a leitura dos aliados que o rei Davi teve. Nós também vamos ver o crescimento do exército do rei Davi. Tudo isso no capítulo 11 e 12. Vamos à leitura de 1 Crônicas, no capítulo 11, diz assim: Todo Israel reuniu-se com Davi em Hebrom e disse: Somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor, o teu Deus, te disse: Você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom, onde este fez um acordo com todos os presentes, e ali ungiram Davi, rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. Davi e todos os israelitas marcharam para Jerusalém, que é Jebus. Os jebuseus, habitantes da cidade, disseram a Davi: Você não entrará aqui. No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Naquele dia, Davi disse: O primeiro que atacar os jebuseus se tornará comandante do exército. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro e por isso recebeu o comando do exército. Davi passou a morar na fortaleza e por isso ela foi chamada Cidade de Davi. Ele reconstruiu a cidade ao redor da fortaleza, desde Milo até os muros ao redor. E Joabe restaurou o restante da cidade, e Davi ia se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos Exércitos estava com ele. E estes foram os chefes dos principais guerreiros de Davi, junto a todo Israel, deram um grande apoio para estender o seu reinado a todo o país, conforme o Senhor havia prometido. E esta é a lista dele: Jasobeão, o Actamonita, chefe dos oficiais, foi ele que, empunhando sua lança, matou 300 homens numa mesma batalha. Depois, Eleazar, filho de Dodô, de Aio, um dos três guerreiros principais. Ele estava com Davi na plantação de cevada em Paz-Damim, onde os filisteus se reuniram para a guerra. As tropas israelitas fugiram dos filisteus, mas eles mantiveram sua posição no meio da plantação, e eles a defenderam e feriram os filisteus. E o Senhor lhe deu grande vitória. Quando um grupo de filisteus estava acampado no vale de Refaim, três chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na rocha que é perto da caverna de Abdulão. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou seu desejo: Quem me dera me trouxesse água da cisterna que fica junto à porta de Belém. Então aqueles três infiltraram-se no acampamento filisteus, tiraram água daquela cisterna e trouxeram-na a Davi, mas ele se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou-uma como oferta ao Senhor. Longe de mim fazer isso, ó meu Deus, disse Davi. Esta água representa o sangue desses homens que arriscaram a própria vida. Eles arriscaram a vida para trazê-la e não quis bebê-la. Foram essas as proezas dos três principais guerreiros. Abissai, o irmão de Joabe, era chefe do batalhão dos 30. Com uma lança enfrentou 300 homens e os matou, tornando-se famoso como os três. Foi honrado duas vezes mais do que o batalhão dos 30 e tornou chefe deles, mas nunca igualou-se aos três principais guerreiros. Benaia, filho de Joaida, era um corajoso soldado de Cabzeel e realizou grandes feitos. Matou dois dos melhores guerreiros de Moabe e num dia de neve desceu ao fundo de uma cova e matou um leão. Também matou um egípcio de 2 metros e 25 centímetros de altura. Embora o egípcio tivesse uma mão na lança parecida com a lançadeiro de Tessalã, Benaia o enfrentou com um cajado. Arrancou-lhe da lança da mão do egípcio e com ela o matou. Esses foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joaida, que também foi famoso como os três guerreiros principais de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca se igualou aos três. E Davi lhe deu o comando da guarda pessoal. Os outros guerreiros foram Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samate, de Haror, Elis, de Pelon, Ira, de Iques, de Tecoa, Abiezer, de Anatote,
Sibecai de Hussate, Ilai de Aió, Mararai de Netofate, Elede de Baanana de Netofate, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, de Benjamim, Benaia de Piratom, Urai dos riachos do Gaás, Abiel de Arbate, Asmavete de Baurim, Eliabá de Salmabon, os filhos de Razém, de Gison, Jonatas de Sag, de Harar, Aion, filho de Sacar de Harar, Elifal, filho de Ur, Éfer de Mequerate, Aias de Pelon, Reslo de Carmelo, Naraí, filho de Esbari, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, o Aminita Zelebe, Naraí de Bererote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira e Garebe de Alai, Adina, filho de Sisa, de Ruben, chefe dos Rubenitas, do batalhão dos 30, Anã, filho de Maaca, Josafá de Miterne, Uzia de Aristote, Samá e Jeiel, filho de Otão, de Aroer, Gediael, filho de Sinri, seu irmão Joá de Tis, Eliel de Maave, Jeribai e Josafias, filho de Enanão, Etimá, um moabita, e Eliel, Obed e Jaziel, de Mesoba. 1 Crônicas, capítulo 12. E esses se juntaram a Davi em Ziglag, onde se escondiam de Davi, filho de Quis. Eles estavam com os combatentes que ajudaram na guerra, tanto com a mão direita como com a esquerda. Utilizaram arcos e flechas e a funda para tirar pedras. Pertenciam à tribo de Benjamim e eram parentes de Saul. Aiezer, o chefe deles, Joás, filho de Semá, Gibeá, Giseel, Pelete, filhos de Amasvete, Beraca, Jeú, Anatote, Ismaias de Gibeon, um grande guerreiro do batalhão dos 30 e chefe dele, Jeremias, Jaziel, Joanã, Josabade, Gederate, Eluzai, Jeremote, Bealias, Semarias e Cefatias de Rafute, os coreitas Eucana e Cias, Azarel, Joézer, Jaboseão, Joelá, Zebadias e os filhos de Jeorão de Gedor. Da tribo de Gade, alguns se aliaram a Davi em sua fortaleza no deserto. Eram guerreiros corajosos, prontos para o combate e sabiam lutar com o escudo e com a lança. Tinham a bravura de um leão e eram ágeis como gazela nos montes. Ézer era o primeiro, Obadias o segundo e Eliabe o terceiro. Mismamana o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joanã o oitavo, Eusabade o nono, Jeremias o décimo. Maquibanai era o 11º. Todos esses de Gade, os chefes do exército, o menor valia por 100 e o maior enfrentava 1000. Foram esses que atravessaram o Jordão no primeiro mês do ano, quando o rio transbordava em todas as suas margens, e puseram em fuga todos que moravam no vale, a leste e a oeste. Alguns outros benjamitas e certos homens de Judá foram também e vieram a Davi em sua fortaleza. Davi saiu ao encontro deles e lhe disse: Se vocês vieram em paz para me ajudar, estou pronto a recebê-lo. Mas se quiserem trair-me e entregar-me aos meus inimigos, sendo que as minhas mãos não cometeram violência, que Deus dos nossos antepassados veja isso e julgue vocês. Então o Espírito veio sobre Amassai, chefe do batalhão dos 30, e disse: Somos teus, ó Davi, estamos contigo, ó filho de Jessé. Paz seja contigo e com os teus aliados, pois o teu Deus te ajudará. Davi os recebeu e os nomeou chefe dos grupos de ataque. Alguns soldados de Manassés desertaram para Davi quando ele foi com os filisteus guerrear contra Saul. Eles não ajudaram os filisteus porque os seus chefes os aconselharam e mandaram embora, dizendo: Pagaremos com vida caso Davi deserte e passe para Saul, seu senhor. Estes foram os homens de Manassés que desertaram para Davi quando ele foi a Ziclag. Adiná, Josabade, Gedaiel, Micael, Zobade, Eliú,
Ziletai, chefe dos batalhões de 1000 em Manassés. Eles ajudaram Davi contra os grupos de ataque, pois todos eles eram guerreiros valentes e eram líderes nos exércitos deles. Diariamente chegavam soldados para ajudar Davi, até que seu exército tornou-se tão grande como o exército de Deus. E esses são os números dos soldados armados para a guerra que vieram a Davi em Hebrom para lhe entregar o reino de Saul, conforme o Senhor tinha dito. Da tribo de Judá, 6.800 armados para a guerra com escudo e lança. Da tribo de Simeão, 7.100 guerreiros prontos para o combate. Da tribo de Levi, 4.600, inclusive Joaida, líder da família de Arão, com 3.700 homens, e Zadok, um jovem e valente guerreiro, com 22 oficiais de sua família. Da tribo de Benjamim, parente de Saul, 3.000, a maioria das quais eram até fiel à família de Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 soldados valentes, famosos em seu próprio clã. Da metade da tribo de Manassés, 18.000 indicados por nome para fazerem Davi rei. Da tribo de Isacar, 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Comandavam todos seus parentes. Da tribo de Zebulon, 50.000 soldados experientes, preparados para guerrear contra qualquer tipo de arma, totalmente decididos a ajudar Davi. Na tribo de Naftali, 1000 líderes, com 37.000 homens armados de escudo e lanças. Da tribo de Dan, 28.600 preparados para o combate. Da tribo de Aser, 40.000 soldados experientes, preparados para o combate. E do leste do Jordão, da tribo de Ruben, de Gade, e da metade da tribo de Manassés, 120.000 completamente armados. Todos eles eram homens de combate e se apresentavam voluntariamente para servir nas fileiras. Vieram a Hebrom totalmente decididos a fazer de Davi rei sobre todo Israel, e todos os outros israelitas que tinham o mesmo propósito. Ficaram com Davi 3 dias, comendo e bebendo, pois as suas famílias haviam fornecido provisões para eles. Os habitantes das tribos vizinhas e também de lugares distantes, como Isacar, Zebulon e Naftali, trouxeram-lhe muitas provisões em jumentos, camelos, mulas e bois. Havia grande fartura de suprimentos: farinha, bolos de figo, bolos de uva, passas, vinho, azeite, bois e ovelhas, pois havia grande alegria em Israel. Vamos agora à nossa leitura última do livro de Hebreus. O livro de Hebreus, no capítulo 13, vai falar sobre as exortações finais sobre as nossas vidas. Vamos a essa leitura? Hebreus, no capítulo 13. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, que foi praticando-a sem o saber, que alguns acolheram anjos. Lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, do que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros, conservando-se livre do amor ao dinheiro e contentando-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que o homem pode me fazer? Lembre-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E não se deixe levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor por aqueles que o comem. Não temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram do tabernáculo. O sumo sacerdote leva o sangue de animais até o lugar santíssimo, como uma oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou, pois não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. E não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros os que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Obedeçam aos seus líderes e se submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Orem por nós. Estamos certos que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Particularmente, recomendo que orem para que eu seja restituído em breve.
O Deus da paz, que o sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos, o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem, para que fazerem a vontade dele e operem em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Irmãos, peço que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, escrevi há pouco. Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar logo, irei vê-los com ele. Saúdem a todos os seus líderes e a todos os santos. Os da Itália enviam saudações. A graça seja com todos vocês. Vamos agora ao profeta Amós. Hoje, no profeta Amós, nós faremos a leitura do capítulo 7 do profeta Amós, onde o profeta Amós ele vai mostrar as 3 visões que ele teve e também o confronto entre Amós e Amazias. Vamos a essa leitura das visões e também o confronto do profeta Amós com Amazias. Diz assim, Amós capítulo 7. Foi isso que o Senhor, o soberano, me mostrou. Ele estava preparando enxames de gafanhoto depois da colheita do rei, justo quando brotava a segunda safra. Depois eles devoraram todas as plantas do campo e eu clamei: Senhor soberano, perdoa, como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: Isso não acontecerá. O soberano Senhor mostrou-me também que para o julgamento que estava chamando fogo, o qual secou o grande abismo e devorou a terra. Então eu clamei: Soberano, eu te imploro que pares. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: Isso também não acontecerá. Ele me mostrou ainda isto. O Senhor, com um prumo na mão, estava junto ao muro construído de rigor do prumo. E o Senhor me perguntou: O que você está vendo, Amós? Um prumo, respondi. Então disse o Senhor: Veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, o meu povo, e não vou poupá-lo mais. Os altares idólatras de Isaque serão destruídos, os santuários de Israel ficarão em ruínas, e com a espada me levantarei contra a dinastia de Jeroboão. Então o sacerdote de Betel, Amazias, enviou esta mensagem a Jeroboão, rei de Israel. Amós está tramando uma conspiração contra ti no centro de Israel. A nação não suportará as suas palavras. Amós está dizendo o seguinte: Jeroboão morrerá à espada, e certamente Israel irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Depois, Amazia disse a Amós: Vá embora, vidente, vá profetizar em Judá, vá ganhar lá o seu pão. Não profetize mais em Betel, pois este é o caminho do santuário do rei e o templo do reino. Amós respondeu a Amazias: Eu não sou profeta nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Apenas cuido do gado e faço colheitas de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: Vá, profetize a Israel, o meu povo. Agora ouça, então, a palavra do Senhor. Você diz: Não profetize contra Israel e pare de pregar contra a descendência de Isaque. Mas o Senhor diz: Sua mulher se tornará uma prostituta da cidade, e seus filhos e as suas filhas morrerão à espada. Suas terras serão loteadas, e você mesmo morrerá numa terra pagã. Israel certamente irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Vamos agora ao Novo Testamento? No Novo Testamento, nós vamos encontrar no livro de Lucas hoje, no capítulo 2. No capítulo 2, nós vamos encontrar o nascimento do nosso mestre Jesus. Nós vamos ver Jesus sendo apresentado no templo e Jesus já, um menino, no templo também. Vamos a essa leitura de Lucas capítulo 2, que diz assim: Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. E este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi à cidade de Nazaré, na Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, para que lhe estava prometido em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito.
Envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês, e encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, a quais eles concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos que isso aconteceu. E o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de os verem, contaram a todos que fora dito a respeito daquele menino. E todos que ouviram que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhe fora dita. Completando os 8 dias para a circuncisão do menino, foi posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, e de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém a apresentá-lo ao Senhor. Abre parênteses, como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Fecha parênteses, para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando o pai trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que lhe requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste a vida de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com tudo que fora dito a respeito dele. E Simeão abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Esse menino está destinado a causar a queda e só erguimento de muitos em Jerusalém, em Israel, a fim de sinal em contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de casar-se. Então, permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para sua própria cidade, Nazaré, na Galiléia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça de Deus que estava sobre ele. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino ficou em Jerusalém, sem saber o que lhe pertencessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não encontrando, voltaram para Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-o e fazendo-lhes pergunta. Todos que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: Por que vocês estão me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que ele lhes disse. Então foi com eles para Nazaré e lhe eras obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Essa é a nossa leitura de hoje. Grato pela tua companhia. Se o Senhor nos permitir, retornamos amanhã.
para mais um episódio. Te aguardo. Até lá.